Observe a imagem da montanha e das árvores refletidas na água. Observe que eu falei a palavra refletidas. A imagem que nós vemos na água tem a ver com a reflexão da luz. Esse fenômeno corriqueiro que acontece muito à nossa volta, mas que muitas vezes a gente não o percebe. Nessa aula do Physics in Box, nós iremos conhecer e estudar a reflexão da luz. Você está no Physics in Box e eu sou o professor Carlos Mainardes. Uou! Você está no Physics in Box e num jogo rápido agora, antes da gente começar a aula, dá um like. Se você gosta do Physics in Box, dá o seu like, que isso ajuda muito o canal, ajuda que outras pessoas também conheçam e possam estudar. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Você pode também compartilhar essa aula com os seus colegas. E se tem dúvidas, deixe o seu comentário. E agora vamos lá para entender como funciona a reflexão de ondas. Observe que nós temos aqui uma figura que está escrito em inglês incident wave, ou onda incidente, e reflected wave, onda refletida. Na figura também nós vemos aqui representado por uma única seta o que nós temos chamado raio de luz incidente e perpendicular, e todas aqui paralelas em vermelho, nós temos as chamadas frentes de onda. Da mesma forma, para as ondas que sofreram reflexão, nós temos aqui denominado ou representado pela seta o raio de luz refletido e as frentes de onda. O que nós mostramos aqui é justamente um artifício geométrico para melhor representar didaticamente a reflexão da luz. Agora vamos dar uma olhadinha como funciona e o que nós temos de importante na reflexão da luz. Então, quando eu falei reflexão da luz, corrigindo, é reflexão da luz, mas pode ser reflexão de qualquer tipo de onda, certo? Então, aqui nós temos um modelo didático em que nós temos o raio incidente, que está em vermelho, perpendicular a ele as frentes de onda incidentes. Nós temos perpendicular à superfície uma linha auxiliar, que é a normal. Nós temos, então, o raio refletido e as frentes de onda refletidas. Aqui, então, nós podemos dizer que nós temos a primeira lei da reflexão, em que o raio incidente, o raio refletido e a normal sempre pertencem ao mesmo plano, e essa é a primeira lei da reflexão. Na segunda lei da reflexão, então, nós temos, observe ali que nós temos θi e θr, o ângulo de incidência, e θr, o ângulo de reflexão. A segunda lei da reflexão nos diz que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Ainda sobre a reflexão de onda, nós podemos destacar dois tipos de reflexão. Uma seria a reflexão especular da luz. Observe pela imagem que os raios chegam paralelos entre si pela segunda lei da reflexão, em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, nós vemos os raios refletidos, que também saem todos paralelos entre si. Nós temos também a reflexão difusa, e é por esse motivo que nós conseguimos enxergar todos os objetos, porque grande parte dos objetos, fora os espelhos, eles fazem uma reflexão difusa. Os raios que refletem saem em todas as direções, e os que chegam aos nossos olhos nos permitem enxergar, então, os objetos. Então, na reflexão difusa, observe que nós temos os raios incidentes paralelos, mas os raios que refletiram saíram todos difusos, saíram em direções completamente diferentes. Mas, será que na reflexão difusa está sendo violada a segunda lei da reflexão, em que o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão? Claro que não. Observe aqui, então,
primeiro, a lei da reflexão, em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Na reflexão especular é muito fácil perceber isso, que é a imagem da esquerda, mas observe agora atentamente que na reflexão difusa nós temos aqui o raio que incide e é justamente por causa da irregularidade da superfície que a normal ela não é vertical em relação à superfície, e sim ela é perpendicular à superfície no ponto em que o raio de luz incide, e com isso o raio refletido sai no mesmo ângulo que o ângulo de incidência, tá ok? Então, nós temos aí dois tipos de reflexão, a especular, que é a reflexão observada nos espelhos, e a reflexão difusa, mas todas as duas respeitam as duas leis de reflexão. E agora vamos resolver dois exercícios sobre reflexão. Primeiro exercício da FGV. Um raio de luz reflete-se em uma superfície plana e polida S, conforme mostra a figura a seguir. O ângulo entre os raios incidentes AO e refletido OB mede 90 graus. Você pode observar isso na figura. O ângulo de incidência do raio de luz e o respectivo desvio medem respectivamente. Bom, essa questão da FGV é uma questão muito fácil quando ele pergunta qual é o ângulo de incidência. Ali nós temos um ângulo de 90 graus, mas nós devemos lembrar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, ambos em relação ao normal. 90 graus corresponde à soma do ângulo de incidência com o ângulo de reflexão. Logo, como eles têm de ser iguais, dividindo 90 por 2, o ângulo de incidência vale 45 graus. E o desvio corresponde justamente à soma do ângulo de incidência com o ângulo de reflexão, que você vê na imagem como sendo 90 graus. A alternativa correta corresponde à letra B. Nessa figura, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30 entre eles, 30 graus. Um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70 graus com a sua superfície. Esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente, formando um ângulo αD. Então, seguindo justamente a ideia de que os ângulos de incidência e de reflexão são iguais, observe que nós temos um ângulo que faz 70 graus do raio incidente com a superfície. Então, nesse caso, se nós pensarmos o ângulo de incidência com a superfície, o ângulo de incidência em relação ao normal e o ângulo de reflexão com a normal, e o ângulo de reflexão com a superfície, tem de somar 180 graus. E mais do que isso, nesse caso, se tratando de espelhos, o ângulo com a superfície na incidência é igual ao ângulo na reflexão. Então, nós temos aqui também 70 graus. Agora, 70 graus com 30 graus, temos 100 graus. Um triângulo, a soma dos ângulos internos deve dar 180 graus. Então, nós temos 80 graus. E com a superfície, também 80 graus. Nesse caso, 80 com 80, 160. Aqui nós temos um ângulo de 20 graus. E aqui, 70 com 70, 140, nós temos um ângulo, nesse caso, de 40 graus. O ângulo que aqui nós temos é igual a alfa, 40 com 20 dá 60 graus. Faltando para 180, 120 graus. Portanto, a alternativa D. E esse foi mais um exercício resolvido aqui no Fiskebox. E aí, já deu seu like para nós? Pô, ainda não? Dá o seu like, ajuda o canal a crescer. Também pode compartilhar essa aula. Se tiver dúvida, escreve nos comentários. Ah, não está inscrito? Se inscreve então. Foi muito bom estar com você aqui. Até a próxima!